Eu nasci nos anos 90, né? Assim, 1990 exatamente. Então, acho que pelos primeiros 10, 11, 12 anos aí da minha vida não tinha personagem gay nenhum em lugar nenhum, né? E quando tinha, eles eram muito estereotipados, então eu não conseguia me relacionar diretamente. E a partir do momento que eu comecei a ver, eles tinham histórias muito tristes e que também não era muito uma coisa que eu queria me identificar. A primeira vez que eu me senti representada de verdade na literatura, assim, como mulher bissexual, foram com os contos da Olivia Pilar, que é uma autora nacional negra e bissexual, e que se importa muito em contar essas histórias. Eu me senti muito realizada e muito satisfeita de estar consumindo uma história assim, porque eu nunca tinha consumido em toda a minha vida. Eu lembro que o primeiro livro com temática LGBT que eu li na minha vida foi o Boy Meets Boy, do David Levitan. Eu fiquei tão emocionado que eu escrevi um texto enorme pra ele no Facebook. Na época eu namorava, mandei pra ele uma foto com meu namorado, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. E ele me respondeu, então foi tipo mágico, foi a primeira vez que eu tava conversando com um escritor na minha vida. Demorou um bom tempo até que o Gabriel, a Maria e o Juan encontrassem personagens parecidos com eles na mídia. E quando enfim encontravam, esses personagens eram vilanizados, ridicularizados e estereotipados. Muitos nem chegavam vivos ao fim da história. Uma coisa como essa tem explicação? Tem sim. Só pode ser esse maldito preconceito. Segura, se der pra segurar, segura. Linda, morena e poderosa. Sou chegado a uma loucura. Chiquerê. Sou trabalhado na elegância. É verdade. Eu joguei aquela ratinha numa caçamba de lixo. E se é comum que os personagens LGBTQIA+, apareçam dessa maneira, é mais comum ainda que nem existam. Eles são constantemente apagados da literatura, do cinema e da televisão. Obras de ficção são um reflexo da nossa sociedade. Quando são apagados autores e personagens que são da comunidade LGBTQ, assim como pertencem a outras identidades que são marginalizadas, de certa forma é um apagamento dessas pessoas da própria sociedade. Na literatura, são muitos os exemplos de livros e autores LGBTQIA+, silenciados ao longo da história. Um dos grandes clássicos da literatura mundial, O Retrato de Dorian Gray, sofreu censura quando foi publicado, em 1891. A obra de Oscar Wilde tinha referências à homossexualidade, inclusive insinuando um relacionamento entre dois personagens masculinos. A sociedade da época ficou horrorizada e criticou duramente o livro. Para muitos, o autor atacou a moral e os bons costumes. A obra foi utilizada como prova num processo judicial que condenou Wilde a 2 anos de prisão. O motivo? Na Inglaterra, ser homossexual era considerado crime. Isso só foi mudar em 1967. E a versão original da história, sem cortes e censuras, só foi conhecida pelo público em 2011. Esse apagamento das pessoas LGBTQIA+, da literatura é mais antigo do que a gente imagina. Se eu te contar que antes mesmo do nascimento de Cristo já existiam poemas lésbicos, você acredita? Esse trecho de poema foi escrito por Safo, poetisa que viveu na ilha de Lesbos, na Grécia, no século 6 a.C., mais de 2.600 anos atrás. Ela escreveu sobre amor, desejo e sexo. Quando viva, Safo era reconhecida e valorizada, comparada inclusive a Homero, aquele que só escreveu as 2 grandes obras clássicas da antiguidade, Ilíada e Odisseia. A sociedade grega não tinha preconceito contra relacionamentos homossexuais. Isso era visto até com naturalidade, mas grande parte dos textos de Safo se perdeu ao longo do tempo, e por isso muita gente nem faz ideia da sua existência. Desses textos clássicos, nós vamos ter
acesso de uma forma muito direcionada, digamos assim. Normalmente para quem é do curso de letras, porque o acesso ele é bastante limitado. Não há reedições, não há novas traduções. No Brasil, infelizmente, a literatura LGBTQIA+, sempre caminhou lado a lado com a censura. Desde que o primeiro personagem gay saiu da imaginação de um escritor e foi parar nas páginas de um livro, esse livro foi censurado. Considerada a primeira publicação brasileira com romance homossexual, O Bom Crioulo, de 1895, ganhou o apelido de Livro Maldito, porque o seu protagonista era gay, negro e ex-escravo. Isso tudo numa época em que a sociedade era super conservadora. A obra de Adolfo Caminha ainda sofreu censura durante o governo Getúlio Vargas, e o texto integral só voltou a circular na década de 80. Mas o momento mais difícil enfrentado pela literatura LGBTQIA+, foi a ditadura militar. Em 31 de março de 1964, era instaurada a ditadura militar no Brasil. Esse dia marcou o início de um período de perseguição a escritores que desafiavam as ideias conservadoras do governo. Perseguição que ficou ainda mais dura a partir de 1970, com o decreto que permitiu a censura prévia dos livros. Pelo menos 313 títulos foram vetados pelo governo, por apresentarem temas considerados subversivos, perigosos e imorais. A escritora mais perseguida pela ditadura foi Cassandra Hills. Ela bateu o recorde de livros vetados. Ao longo de todo o regime, 36 títulos foram censurados. Ela foi alvo dos militares por vários motivos. Era lésbica assumida, escrevia romances eróticos homossexuais e era muito popular. Cassandra Hills foi a primeira autora brasileira a atingir a marca de 1 milhão de exemplares vendidos, superando grandes nomes da época, como Jorge Amado e Clarice Lispector. E foram escritores que ou foram censurados pelos órgãos competentes durante a ditadura, ou com o passar do tempo, por conta da temática, por conta dessa personificação de quem eram e de quem são, de como se figuram, não são reeditados. Quase todos os 50 livros de Cassandra foram retirados de circulação, e a perseguição foi tão intensa que hoje ela é pouco conhecida pelos leitores brasileiros. Bom seria se esses episódios de censura tivessem ficado no passado. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, é acusado de censurar um livro com histórias em quadrinhos que mostra o relacionamento entre dois homens. Ele pediu o lacre da obra exposta na Bienal Internacional do Livro. Do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. A invisibilidade dos autores LGBTQIA+, provocou um efeito negativo na literatura que perdura até hoje. Grande parte das histórias é dominada por um único personagem. Ele é homem, branco e heterossexual. Padrão que não reflete a nossa sociedade, que é diversa e composta por gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros e tantas outras identidades e orientações que vão muito além da sigla LGBTQIA+. Mas apesar dessa diversidade, o preconceito e a intolerância continuam presentes no mundo todo, inclusive no Brasil. Nosso país é o que mais mata LGBTQs no mundo. Pessoas que fogem do padrão heteronormativo são constantemente excluídas de vários ambientes, como escola, mercado de trabalho e até da própria família. A falta de um debate mais amplo sobre orientação sexual e identidade de gênero causa um aumento na LGBTfobia. O preconceito é construído desde a nossa infância, a partir do momento que a gente não tem contato e não naturaliza essas diferenças. No caso da literatura, você lembra de ter lido algum livro com personagens LGBTQIA+, ou escrito por um autor LGBTQIA+, quando era criança? Provavelmente não, né? Isso porque no Brasil não se fala de literatura LGBTQIA+, nas escolas. Existem 3 fatores que explicam isso: a homofobia, o heterocentrismo e o mito da conversão.
falta de representatividade, de se enxergar nas histórias e se identificar com a vivência dos personagens, é uma constante na vida dessas pessoas desde sempre, e o impacto disso é muito maior do que a gente imagina. Então, se você pega hoje, a gente está em 2020, abre um livro consciente de uma sociedade diversa, não encontra ninguém como você naquela história, parece que você não existe. Parece que você é apagado da história, não só do livro, mas da história do mundo. Parece que você é apagado da sociedade. Agora, se você abre um livro e você vê um personagem que sente como você sente, que passa pelo que você passa, você se vê ali. E se alguém conseguiu escrever uma história sobre aquilo, quer dizer que você não tá sozinho. Aos poucos, as estantes das livrarias vão sendo preenchidas por livros como esses que você acabou de ver. Livros escritos e protagonizados por pessoas LGBTQIA+. Esse é um movimento bem recente no Brasil. A gente pode dizer que começou com a publicação dos romances do escritor estadunidense David Levitan, em 2014. Com livros leves e divertidos, voltados ao público jovem, Levitan abriu caminho para que outros escritores incluíssem as próprias vivências em suas histórias. Um desses autores é o Gabriel. Natural do Amazonas, ele já havia publicado 3 trabalhos antes de conquistar um reconhecimento que é o sonho de muitos escritores, alcançar o topo da lista de livros mais vendidos. Seu romance Bem-vindos à Rua Maravilha ficou em primeiro lugar na Amazon na categoria Literatura e Ficção LGBT para jovens adultos por mais de um mês. A história é sobre os bastidores da montagem de um espetáculo musical e trabalha questões como amizade, ansiedade e autoestima, enquanto os personagens embarcam numa jornada para descobrir a própria identidade. Livros como o do Gabriel são importantes para conscientizar a sociedade sobre os preconceitos e desafios enfrentados pelas pessoas LGBTQIA+. E também é um gancho bacana para a gente mostrar para outras pessoas que são fora desses espectros, né, de representatividade, de minoria, na verdade, né, como que isso de fato acontece, como que às vezes essas discriminações podem ser muito sutis, como que às vezes só um olhar já é o suficiente para causar um incômodo gigantesco em outra pessoa, ou como uma palavra que é dita na brincadeira consegue causar um dano muito grande, consegue causar um trauma muito grande em alguém. Escritores jovens como Gabriel encontraram na internet uma alternativa para divulgar o seu trabalho. Bem-vindos à Rua Maravilha foi lançado em e-book na plataforma de publicação independente da própria Amazon, um serviço em que qualquer pessoa pode publicar o seu livro. A Amazon oferece o espaço e, em troca, fica com uma pequena comissão pela venda, mas boa parte do lucro vai para o próprio autor. Só que esse não é o único motivo que leva os escritores a trabalharem com a publicação independente. Aqui no Brasil, as editoras ainda não estão totalmente abertas a títulos LGBTQIA+. Claro que esse cenário vem mudando, mas em marcha lenta. Por isso, a Maria Pessoa também apostou na Amazon para lançar o seu conto. Quando a gente fala de autores iniciantes ou autores independentes que estão na sigla LGBTQIA+, aí mesmo que a importância da Amazon fica mais gritante. Essas histórias ainda não são tão consumidas assim. O mercado ainda está se acostumando com essa ideia. O mercado, eu vejo que ele ainda está testando muito para ver se realmente há muitos leitores, ou se há poucos, ou se é, né, enfim. Há leitores sim. O público quer histórias LGBTQIA+. Prova disso é o livro do Juan Julián. Querido Ex foi lançado de forma independente e fez tanto sucesso que uma das maiores editoras do país comprou os direitos de publicação da obra. O livro traz um dilema que é bem comum para os adolescentes: as decepções amorosas. Mas vai muito além disso. O Juan traduziu em palavras os preconceitos enfrentados por um jovem negro e gay, um personagem que é pouco visto na literatura. Apesar da gente ter um movimento de popularização de histórias LGBT, elas geralmente são sobre um indivíduo LGBT muito específico, que é um homem gay, cis, branco. Pouquíssimas são as histórias protagonizadas por jovens negros com temática LGBT, mas é uma demanda cada vez maior, né? As editoras não têm como ignorar a voz do leitor, e o leitor cada vez mais exige isso, né? A gente está cada vez mais vocal, entendendo a necessidade dessas narrativas. O nosso mercado editorial ainda está começando a abrir espaço para autores e histórias LGBTQIA+. Enquanto isso, lá fora, no exterior, a demanda por narrativas com representatividade é cada vez maior. Tanto que tem editora gringa publicando o livro de escritor brasileiro. 15 Dias, do Vitor
Heitor Martins foi comprado pela editora responsável por duas das maiores séries de livros do mundo, Harry Potter e Jogos Vorazes. Ele saiu em novembro desse ano com o título Here the Whole Time, e antes mesmo de ser publicado, já tinha autor famoso elogiando a história. Essa mesma editora publicou outro autor brasileiro, o Lucas Rocha. O livro dele, Você Tem a Vida Inteira, ou melhor, Where We Go From Here, acompanha a vida de 3 jovens LGBT e trata de um tema muito importante, o HIV. Os 2 livros fizeram sucesso porque muitas pessoas se identificaram com o Caio, o Felipe, o Ian e o Henrique. Encontraram um amigo nesses personagens. Ele tem um protagonista muito relacionável. Eu me achei muito parecido com o Felipe, eu me relacionei muito com as coisas que ele tava passando. Em menos de 220 páginas, o Victor conseguiu colocar mais diversidade nesse livro do que muitos autores colocam em séries de livros de 400 páginas cada um. Esse livro, ele trata muito sobre a questão da AIDS, sobre soropositividade e tudo mais. E eu aprendi muito sobre esse assunto lendo o livro. É porque justamente o Lucas Rocha, ele conseguiu trazer essa história mostrando que você ter HIV não é o fim do mundo. Sentir que não estamos sozinhos, que existem pessoas e até mesmo personagens enfrentando os mesmos desafios e dilemas que a gente. Que nós podemos ser quem somos, podemos viver nossas aventuras sem ter medo ou vergonha, porque não somos os únicos passando por essa situação. Representatividade é isso. Então, quando a gente identifica pessoas que estão vivendo dilemas que são próximos dos nossos de fato, que tem muito a ver com a nossa história, a gente consegue atravessar isso de um jeito mais tranquilo. Eu consigo perceber que eu não sou única assim no mundo, que não tem nada de errado comigo, que eu não necessariamente às vezes tenho que estar em um lugar que as pessoas não me colocam. Essa história única que vem sendo contada há muito tempo sobre o que nós somos não nos cabe, né? Nunca nos coube, tá cabendo cada vez menos. A ausência de representatividade denuncia e antecipa uma catástrofe, porque contribui para mais violências, mais mortes, mais espancamentos, menos tolerância, menos respeito, falta de empatia, inclusive falta de possibilidade de construir, de elaborar a própria subjetividade. Se eu não tenho acesso a outras possibilidades de existir, como eu vou me reconhecer no mundo?